Sons da Terra. Oi, tudo bem? Já começamos os Sons da Terra com uma pergunta. O que a freirinha de cabeça castanha tem a ver com o tangará do oeste? A conexão dessas duas espécies amazônicas tem tudo a ver com o nosso entrevistado de hoje. E quem vai participar desse bate-papo com a gente é Juliano Tamura. Tudo bem, Juliano? Tudo ótimo, esse papo vai ser legal, promete. E o nosso entrevistado, que faz a conexão entre esses dois assuntos, né, Juliano? É o Arthur Gomes, mestre em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Eu conheço já de outras gravações, uma pessoa muito bacana, grande pesquisador. Arthur, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Pô, eu que agradeço. E ele fica pertinho aqui do nosso estúdio, mora pertinho aqui do nosso estúdio. É carbono zero, né? Eu já vim a pé, porque não preciso nem pegar o carro. Já veio para... Bom, Arthur, vamos falar então primeiro da freirinha de cabeça castanha. Explica um pouco sobre essa espécie. Tá, vamos lá. Quando eu fiz o meu mestrado no INPA, né, como vocês disseram, e o tema do meu mestrado foi aves do estado do Amazonas. Então eu tinha a ideia do meu projeto era entender quais espécies de passarinhos ocorriam dentro do estado do Amazonas, que é gigantesco, né? A terceira maior unidade geopolítica da América do Sul, né? Tem o Brasil, a Argentina e o estado do Amazonas. Então, imagina o trabalho. E a gente já esperava encontrar várias espécies, né? Então, mais ou menos 1.200 espécies no estado. E umas mais comuns e outras menos comuns, né? Menos comuns. E dentre essas, entre 1.200 espécies, só 4 eram endêmicas do estado do Amazonas. Isso só ocorrem no estado do Amazonas. Dessas 1.000 e poucas, só 4. Só 4. E aí eu quis entender um pouco, né, quais eram essas espécies. E uma delas era a freirinha de cabeça castanha. E eu falei, pô, mas como que é possível, né, uma espécie só tem no estado do Amazonas? Eu mal tinha ouvido falar. Então eu fui procurar na literatura, procurar em textos, assim, para ver o que eu encontrava sobre ela. E não é surpreendente pensar que eu não encontrei basicamente nada, né? Então, mais ou menos em 1 hora eu tinha conseguido encontrar tudo na internet sobre essa espécie. Por que tinha pouca literatura assim? Então, é uma espécie pouco conhecida, pouco representada, muito tímida. Ela canta, assim, num horário muito específico, quando o sol está nascendo. Aproveitando, nós vamos tentar o som, né, da freirinha, né? E a gente está vendo imagens também da espécie, né? Que é bem característica essa questão da cabeça castanha, né, Arthur? Exatamente. Mas o principal chave dela é o ambiente. Então, quando descobriram ela, naquela época, em 1916, os pesquisadores não tinham tanto a fineza de descrever como que era o habitat, como foram as condições quando essa espécie foi encontrada. E a gente não tinha essa informação. Então a gente sabia que era uma espécie que até hoje só foi encontrada no estado do Amazonas e basicamente nada mais. Então ela, contando um pouco da história dessa espécie, né? Ela foi coletada em Manacapuru, que é a chave dessa conversa, né, sobre a freirinha, e foi parar no Pará, no Museu Paraense Emílio Guild. E uma ornitóloga lendária, Emília Snettelage, ela estava olhando uma série de exemplares que tinham sido coletados. Que era uma pesquisadora alemã, né? Alemã, exatamente. Ela estava olhando a série, né? Então, em museu você tem os exemplares taxidermizados, né, empalhados, e isso permite que você consiga comparar um lado a lado, né? E olhando esses exemplares, ela falou, opa, tem um bicho aqui que é diferentinho, né? E ela mandou para um amigo dela, lá nos Estados Unidos, no Museu Americano de História Natural, e ele olhou e falou, ó, isso daqui é novo. É uma das maiores coleções do mundo, né? E ele comparou com o que tinha lá e falou, não tem nada parecido com isso. Só para entender, Arthur, então o bicho estava lá, né, para estudo, mas não sabia, não tinha descrição dele, seria isso? Não estava descrito cientificamente? Era comum isso acontecer, de tipo, o bicho tá lá, ou as pessoas se confundem com espécies, ou acabam não tendo a descrição, como que é? Não, exatamente. Um dos papéis de uma coleção científica é você poder estar mexendo com aquilo um tempo inteiro e revisitando expedições em lugares remotos e encontrando
coisas novas, né? E aí eu vou falar um pouquinho disso lá pra frente, né? Que emenda com a história do tangará. E então eles encontraram e descreveram essa espécie, né? Então ela recebeu um nome, né? Um nome latinizado, né? Científico, Nonula amorocéfala. E pouco tempo depois, outros coletores, né? Tem que pensar que naquela época, quem trabalhava com passarinho não andava com binóculo. Em 1916, 1930. Eles andavam para as matas com espingarda, assim como vários naturalistas fizeram, né? Como Darwin fez. A gente até estava discutindo isso, né, Juliano? Dessa questão da coleta, da né? coleta dessas aves, né? Parece uma coisa até cruel, talvez, para os olhos dos leigos, né? Mas que é muito importante para a ciência, no sentido de que alguns registros, algumas aves só existem em museus, né? E não foi porque foi feita a coleta lá, não. É porque esse trabalho dos museus é muito importante para a ciência, né? Sim, o papel dos museus para a ciência dá um episódio de um podcast à parte, assim. E dentre os papéis da coleção é entender a biodiversidade. É um dos principais papéis de qualquer coleção científica, né? Zoológica, no caso. E... Aí você viu bater o bicho lá, falou, vou atrás eu procurei, né? Eu falei, o que existe sobre isso? Aí eu encontrei, esse passarinho foi descoberto em Manacapuru. Tá, mas e o que mais? Tinha sido encontrado no município de Codajás, também no estado do Amazonas. Só para a gente localizar geograficamente, Manacapuru é uma cidade que fica próximo a Manaus, a capital do Amazonas, e inclusive a gente está falando da ponte linda lá que liga, passa pelo Rio Negro, né? E você tem essa ponte. E Manacapuru é a cidade das cirandas, né? Sim. Culturalmente, pessoal, e tem muitas espécies bacanas lá, né? Recentemente o Terra fez uma reportagem sobre o Iraçu, nós gravamos lá, e é um paraíso das aves ali, né? É maravilhoso. E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. As pessoas já estão indo para Manacapuru para observar aves, e por que ninguém encontrou a freirinha? Então eu comecei a reunir as peças. Eu falei, bom, a gente sabe que essa espécie foi encontrada em Manacapuru. Aí naquela época, quando os naturalistas coletavam, Manacapuru provavelmente não referia ao município. Não existia tão bem delimitado, aqui começa Iranduba, aqui começa Manacapuru, aqui já é Manaus. Então eu pensei, bom, esse passarinho deve estar perto da cidade de Manacapuru. Mas sendo uma área tão grande assim, como que você foi dividindo assim para chegar nesse foco, assim, onde a probabilidade seria maior? Então, tem um ponto bem chave disso, que foi conversar com uma pessoa que já viu essa espécie. E o meu orientador do mestrado, o Mário Conraft, ele teve a oportunidade de encontrar numa outra área no Amazonas, né? E tudo que eu sabia de história natural, sobre onde que essa espécie vivia, foi o que ele me contou. E eu estava intrigado com isso e falei com ele. Aí ele falou, não, quando eu vi essa espécie, ela ocorre num ambiente bem típico. É uma lagoa de água preta, né? E Manacapuru fica no lado do rio Amazonas, que não é água preta, né? É água bem barrenta. Porque no Amazonas são 3 tipos de águas que eles falam, né? Que é a água preta, né? Que é o Rio Negro, águas brancas e as águas claras, né? E as águas claras, exatamente. E aí eu pensei, e ele me falou também uma coisa que foi muito legal. Ele falou, a floresta é muito dominada por carauaçu. E eu, como campineiro, né, que não cresci naquele contexto, carauaçu não me fala muita coisa. Mas foi muito chave para encontrar quando a gente foi para Manacapuru procurar essa espécie, né? Então, eu pensei, bom, a primeira pista que eu tenho, ela tá em algum lugar em Manacapuru. Agora eu tenho uma pista um pouco menor, ela tá em Água Preta. Então eu não vou procurar na várzea do rio Amazonas, né? Não faria sentido, E tem que estar próximo da cidade. E o que tem o que junta, né, esses ambientes é o próprio rio Manacapuru. Falei, cara, tem que estar lá. E aí eu comecei a pensar nisso e toda vez que eu pensava eu falava, não, tem que um dia ir lá procurar esse bicho. E eu conversava com amigos, e aí meus amigos, não, vamos lá, só que nunca batia o calendário até o dia que a gente falou, sábado. Vai ter uma expedição. Sábado, quem quiser ir, vai. E a gente foi lá procurar, né? E foi bem legal. A gente... No primeiro momento eu fiquei bem preocupado. Já tô até emendando quando a gente encontrou, né? Que o dia tava péssimo. Tava chovendo, tava ventando. E pra quem procura passarinho sabe que não era o ideal, né?
A gente saiu de Manaus, né? Então, de Manaus para Manacapuru é 1 hora de carro. 1 hora e pouquinho, né? E aí a gente tinha que encontrar o barqueiro e explicar o que, que a gente estava indo fazer. Que o barqueiro, naquele momento, ele não fazia ideia. Falou, nossa, os malucos estão me pagando pra ir no meio do rio pra procurar um passarinho. Que ele nunca notou ali, Não, né? e hoje ele é a pessoa-chave, né? É ele que leva os grupos. Virou guia lá. Virou o guia. Tanto que hoje não precisa nem perguntar pra gente onde que é. Você fala pra ele, leva lá na Freirinha, ele vai de olho fechado à noite. Que o pessoal conhece muito bem a região, né? E vocês foram de madrugada, então? De madrugada. A gente saiu, tava escuro, falei, putz, pior dia possível pra escolher, né? Tava chovendo, tava ventando. E procurando um bicho raro, um bicho que a gente não sabia nada. E aí eu olhava assim para os ambientes, era tudo barranco. Isso deve ser mais difícil ainda, né, Juliano? Porque vocês não conheciam, você nunca tinha visto o bicho. Desafio, né, de... Ninguém ali, né? Quanto tempo você comentou que estava sem ser avistado ali? Ficou mais ou menos 90 anos sem ser visto na região, em Manacapuru. 90 anos, você Mais imagina um isso. século. Você só viu você tinha referência de museu ali. De museu. E aí você vê na natureza, cara. Eu acho que deve dar uma emoção, né? Não, e aí, vai descrevendo pra gente, é que tá bom o papo. Não, e aí eu via que tinha muito barranco, né? E aí o barranco, ele não batia com aquilo que o meu orientador tinha me falado. Que seria uma lagoa. Uma lagoa. Eu falei, tem que ser uma mata meio gradual, né? E aí eu lembrei do assunto do carauaçu, que ele falou. E na hora eu falei com o Fantico, né? Que é o barqueiro. Eu falei assim, Fantico, você conhece uma área que tem carauaçu? Aí ele falou, sei, conheço. Vamos lá, vamos ver, né? A gente não vai encontrar, o dia tá horrível, imagina. O carauaçu é uma espécie... De planta. Mas como que ela Mas é aquática? Ela é aquática, ela é característica de florestas que alagam, né? E aí ele levou a gente pra essa área com carauaçu e eu falei, olha, bate com aquilo que meu orientador falou, né? Então, vamos tentar. E já tinham gravado essa espécie, né? Então a gente já sabia mais ou menos como que era a voz. Mas daí vocês ficaram com o barco andando, apoitaram, o que vocês fizeram lá? A gente parou o barco. Tá. Aleatoriamente, Tá. assim. A gente falou, vamos parar aqui, vamos tentar. Isso é mais difícil que pescar, Né? né? Sim, claro. Não, porque a pescaria você tem mais... o peixe ali, né? Foi bem aleatório, assim. E aí o meu amigo Gabriel, que tava comigo, né? O Gabriel Leite, ele tomou a frente do playback. Ele falou, vamos tocar um pouquinho, a gente para e escuta. Só que ele baixou... E vocês nem sabiam se ele respondia ao playback. Não, eu não fazia ideia, né? Não tinha nenhum contato com essa espécie. E aí ele baixou o playback do canto da espécie, né? Que é um... E aí eu tinha baixado também um playback dos chamados. E eu tinha estudado na noite anterior. E ele tocava assim, parava, tocava, parava e nada. Aí a gente falou, vamos mudar para outro lugar? Aí parava em outro ponto, tocava e nada. Tocava e nada. Aí uma hora ele tocou o canto e eu escutei os chamados. Aí eu falei, minha nossa, respondeu. Aí ele falou, o quê? Não escutei nada. Aí eu falei, não, vamos ficar um pouco quieto aqui, vamos tentar escutar, né? Aí falei, toca de novo. Aí no que ele tocou o chamado, imediatamente eu tava de um lado do barco, ele tava do outro, vieram 2 indivíduos. Um na minha cabeça, assim, 1 metro. E a emoção? E ele tava vendo um outro cruzado comigo. Aí na hora eu olhei. Cara, não tem o que falar, sabe? É que nem ver um fantasma, assim, sabe? Poxa, E foi tão... Como o dia não tava promissor, eu já tinha jogado a toalha. Falei, vamos andar de barco aí, curtir a paisagem, mas... Isso foi por volta de que hora já? Quando vocês viram? A gente encontrou em menos de 1 hora, assim. Então, quer dizer, aquela Foi muito questão... rápido. Mas já estava amanhecendo? Já estava claro. Já estava claro. Tá. Já estava claro, mas estava meio escuro, porque estava bem nublado, né? Para linkar com a história da outra ave, o tangará do oeste, primeiro eu quero fazer uma pergunta, né, Juliano, para ele. O que um rapaz, um jovem pesquisador de Campinas, paulista, foi parar na Amazônia? Olha, a Amazônia foi um vício para mim, assim. A primeira vez que eu fui para a Amazônia foi para fazer o estágio. E eu fiz o estágio no INPA mesmo e fiquei 3 meses lá, né? E participei de algumas viagens, de algumas expedições e passarinhando também bastante, né? E naquele momento, a primeira vez que eu fui para a Amazônia, eu nunca tinha sentido antes que eu estava aprendendo tanto.
E não era aprendendo tanto com o ímpar, eu estava aprendendo tanto com tudo, com as pessoas, com o contexto. Eu olhava a paisagem e falava, nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Como é possível ter um rio tão grande assim, né? Quer dizer, você ficou meio encantado, apaixonado pelo local, é isso? Completamente apaixonado. E aí eu voltei para terminar a faculdade, né? Isso foi um estágio da faculdade. E quando eu voltei para Campinas, né? Eu fiz a faculdade em Rio Claro, eu fiquei com aquela sensação de preciso voltar lá. Eu tava aprendendo tanto, eu tenho tanta coisa para, sabe, para absorver com isso. E aí eu resolvi fazer o mestrado. Foi quando eu fui para Manaus, que eu voltei para Manaus. Inclusive, né? A gente se encontrou no supermercado aqui, foi mais ou menos naquele período. Sim, eu tinha gravado com ele em Rio Claro, a gente fez uma reportagem muito legal lá com a Carla, com o pessoal, que era com a Rafa, né, também estava. com a Rafa. Que é o pessoal lá de Rio Claro, que a gente fez sobre o BenTV Rajado, ainda está no nosso site lá, no Globoplay também. E aí encontrei ele no mercado, eu tava fazendo uma compra. Eu tava me preparando para ir para Manaus. Eu tava lembrando disso, eu tava comprando um fone de ouvido, porque o meu tinha quebrado. Ele falou, cara, tô indo para Manaus. Eu falei, pô, que legal, cara, lá é sensacional. Não, é apaixonante, assim, a Amazônia... E aí o Tangará do Oeste entra nessa história aí, seria isso, do mestrado aí. Exatamente. E o Tangará do Oeste, ele entra no final do meu mestrado. Eu já tinha terminado tudo, o meu mestrado tinha 2 capítulos. Né? Que foi no IMPA, né? No IMPA. O meu primeiro capítulo era a lista das aves do estado do Amazonas, e o meu segundo, eu comecei a tentar entender a distribuição das aves que ocorrem no estado do Amazonas, né? Onde que elas estão, por que será que elas estão lá, tentar encontrar algumas espécies que deveriam estar no estado do Amazonas, mas que nunca foram encontradas para o Brasil. E quando eu fazia isso, me gerava algumas dúvidas. Então, quando você trabalha com pesquisa, você tem mais dúvidas do que respostas, né? Então eu estudava mais e vinha um monte de dúvida, e eu anotava num caderninho. Aí, as minhas perguntas eram, por exemplo, o passarinho X ocorre na margem esquerda do Rio Negro? Aí eu ia na coleção de aves e via essa informação, porque na coleção não só tem os exemplares, mas tem livros, né? E eu poderia consultar. E isso é muito legal de falar, porque o Rio Negro, né, é um rio muito extenso e muitas aves não conseguem cruzar o rio. É uma barreira natural. Exatamente. E essa dificuldade, muitas aves você encontra só de um lado e outras, né? Dada a distância. Então são aves que relativamente estão próximas, né? Mas elas não conseguem cruzar. Só para a gente contextualizar, o Tangará do Oeste, até então, ele era encontrado só em alguns países, né? Colômbia, Equador, Peru. Exatamente. Não existia para a Amazônia. Exatamente. A Amazônia brasileira, né? Há mais ou menos 50 anos atrás, o Tangará do Oeste era considerado uma espécie que ocorria na Amazônia no pé dos Andes, no sopé dos Andes. Então, se você olha a literatura daquela época, você nunca falaria que tem esse bicho no Brasil, porque não faz sentido. É uma espécie que está no pé dos Andes chegar para cá. Mas aos poucos, né, com principalmente esforços de expedições científicas em áreas remotas, observação de aves, né, por observadores de aves, assim, sejam pesquisadores ou não, as lacunas, né, onde que essas espécies estavam, começaram a ser preenchidas, né? Mas mesmo assim essa espécie não estava no Brasil. Então, quando eu olhei, né, quando eu comecei a estudar essa espécie, eu pensei assim, será que esse bicho não está no Brasil porque tem alguma barreira que impede ela de chegar, né, o Tangará do Oeste? E aí eu fui tentar entender a distribuição das irmãs, né, dela, né, que tem o Tangará de coroa amarela e o Tangará príncipe. E aí eu fui na coleção, né, falei, eu vou olhar os livros, eu vou olhar os exemplares e tentar entender onde que essas espécies estão. E não faria sentido nenhum eu tentar encontrar numa coleção brasileira uma espécie que nunca foi encontrada pro Brasil. Uma coisa muito contraintuitiva. E aí eu puxei a gaveta. Mas por que você teve esse lance de fazer isso? Então, porque... Brotou algo em você, poxa, vamos pensar diferente. Não, eu sabia que... Se você fosse procurar um dicionário brasileiro, uma palavra japonês que não tinha lá. Não, exatamente. Quando eu lia a distribuição dessa espécie, não fazia sentido ela não ter no Brasil. Porque
da onde a gente tem registro da Colômbia pro Brasil, não tem nenhuma montanha, não tem nenhum rio que corta norte e sul, assim, né, que impeça ela aí de Fosse uma de ir pro barreira, alguma leste. coisa. Foi uma coisa de estudar o mapa, então, ali mais ou menos. Foi. Né? Porque você olha ali, você fala, bom, aqui pra cá. Não tem montanha, não tem um Rio Grande, esse cara tem que estar por aqui. É. Não, exatamente. Mas eu nunca imaginaria encontrar na coleção que eu sempre ia, né? E aí tava lá. E tava lá. Aí eu puxei a gaveta, assim, né? Que os exemplares ficam em gavetas. Aí eu vi, né? Os passarinhos com cabeça amarela. Falei, tá, esse daqui é o tangará de coroa amarela. Normal, super, a gente conhece, né, e tal. Que a gente, inclusive, tá vendo imagens aí dos bichos. E a distribuição dele, o tangará de coroa amarela, ele tá no meio. No leste dele tem o tangará príncipe, que ele é bem parecido com o tangará de coroa amarela, mas a coroa é vermelha. E no oeste tinha essa outra espécie que não tinha no Brasil, né? Que também tem a cabeça vermelha, mas as costas é um pouco mais escuras. Então quando eu olhei aquilo, eu falei, mas esse exemplar aqui, ele tá no oeste do que tem a cabeça amarela, então só pode ser O tangará. o tangará que não tinha nome, né? O tangará que não tem no Brasil. E aí pouco tempo depois o curador da coleção, que era o meu orientador, entrou na sala. E aí eu falei assim pra ele, olha, eu acho que a gente tem um bicho novo pro Brasil aqui. Aí ele olhou assim e falou, sério? Aí eu puxei pra ele e expliquei a história rapidamente. Falei, ó, tem um bicho de cabeça amarela, tem os de cabeça vermelha e tem esse daqui do outro aqui que lado. é diferente, tá? Falei, esse daqui tem que ser o Do que oeste, tá é o tangará do oeste. no Equador e no Peru. Aí ele falou, caramba. Aí ele falou, nossa, que legal, né, e tal. Ele falou pra mim, publique, né, escreva alguma coisa sobre isso. Aí eu falei, com certeza, eu vou escrever algum texto, né, tô terminando o mestrado e depois que eu defender eu faço isso. Ele falou, não, isso vai virar seu terceiro capítulo. E eu tava finalizando o mestrado, aí eu falei assim, ele tá maluco, eu não vou escrever um terceiro capítulo há um mês pra defender a tese. Aí eu cheguei em casa, falei assim, nossa, tá completamente fora de si, né. Deu 15 minutos eu tava escrevendo o terceiro capítulo. Que legal. E aí foi muito legal o processo de escrever, de mapear, de mexer com a literatura. Cara, na verdade é uma grande descoberta. Tava assim, Agora a pergunta assim, nos olhos de todo mundo, ninguém percebeu. Eu que não sou pesquisador, por exemplo, como que você pode, então, o Brasil pode ter outras espécies assim, em outras coleções que ainda não foram identificadas corretamente ou cientificamente, do ponto é isso? Com certeza, com certeza. Tem muito trabalho a ser feito, então. Sim. E o importante de ter coleção é isso, né? Você pode comparar vários exemplares lado a lado, porque, por exemplo, as pessoas me perguntam, mas foto não daria para substituir? Mas foto tem todas as características da foto, da exposição, e às vezes você não Ainda consegue... mais com hoje com inteligência artificial, que você não sabe o que acreditar, né? Nossa, verdade. É outro capítulo que dá pra fazer. Isso é Vamos outro- falar dos sons da Terra aí. Outro capítulo. E aí, com os exemplares numa coleção, você consegue colocar lado a Agora, lado, o entendeu? que eu acho mais louco nessa história toda é que, tipo assim, quantos pesquisadores passaram ali e não... Não se deram conta, não de se deram repente, conta, assim, não foi por falta de... Mas o olhar, né, que cada um tem sobre uma coleção, quer dizer, a informação tá ali, basta caçar, procurar ali, né? Garimpar. Garimpar. Exatamente. E também no passado, essas três espécies que eu falei, né, as duas que têm a cabeça vermelha e a que tem a cabeça amarela, era considerado uma coisa só, né? Então, quando elas começaram a ser catalogadas na coleção, apesar de elas serem diferentes, elas estavam sendo tratadas como igual, né? E é uma tendência na ciência de passarinhos na Amazônia que a gente tem percebido que muitos passarinhos têm variações, e essas variações merecem ser reconhecidas como coisas à parte, né? E aí tem um estudo genético também, depois, nesse caso? Nesse caso, ele foi feito um estudo genético que foi... Só com a genética eles já embasaram tratar essas três espécies como três coisas diferentes. Tá. Né? E as características, porque os tangarás são conhecidos pela dança, né? Dança, a arena, Os né? dançarinos. A dança é igual, cada um dança o seu bolero diferente, o seu tango diferente. Olha, essa é uma das perguntas que eu mais queria responder, porque a gente suspeita que sim. Né? A gente suspeita que esses três tangarás cantam de formas diferentes ou têm alguns aspectos, assim, alguns sotaques que sejam diferentes entre eles.
E que a dança seja diferente também, mas ninguém nunca... Seria sensacional descobrir isso. Ninguém nunca foi gravar e comparar isso. Fica aí a deixa pro TG. Beleza, então. Você dança bolero ou... Nenhuma dos dois, mas gosto muito, aprecio muito a música. Tango, não? Ainda não. Preciso me aperfeiçoar. Não forrozinho. Por Una Cabeça, né? Uma música Una bonita, Cabeça, né? Argentina. Por Una É do Cabeça. Carlos Gardel. Arthur, muito obrigado. Então, graças a você, nós temos uma nova espécie de tangará do oeste aqui no Brasil, e que nunca se imaginava, né? E depois de 90 anos, nós vimos novamente, sabemos que agora tem a freirinha de cabeça castanha, tá lá em Manacapuru, na Amazônia. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, viu, Vamos gente, pela terminar com oportunidade. Na cabeça? Não, então vamos, né? Põe aí. Valeu, pessoal. Sons da Terra.